E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os antialérgicos, quais as diferenças e quando usar cada um deles. Então, que a gente dividiu entre antialérgico não esteroidal, que seria só o Alergovete, e todos esses que são os antialérgicos esteroidais, que são os antialérgicos que contêm cortisona na sua formulação. O Alergovete, o princípio ativo dele é a clemastina. Então, algumas das vezes a gente acaba usando a palavra antihistamínico e não antialérgico. Por quê? Porque a histamina, ela bem legalmente, ela é um dos processos que desencadeia a alergia. Então, a alergia é um processo inflamatório bem completo. Mas, algumas das vezes, você bloqueando apenas a histamina, você consegue bloquear o efeito da alergia. Então, normalmente acaba usando para alergias mais leves ou logo no começo da alergia, acaba usando um antihistamínico. Quando a gente tem alergias mais severas ou alergias que já estão mais crônicas ou de um tempo um pouco maior, já que o animal já está passando por um processo inflamatório muito longo, a maioria das vezes é utilizado os medicamentos com cortisona. Então, o meticortem, o princípio ativo dele é a prednisona. A prednisona, ela pode ser usada para gatos, mas para cães ela está caindo um pouco em desuso, porque ela precisa passar pelo processo de metabolização no fígado para virar a prednisolona, que é o Alcort e o Prediderme. Então, para animais que têm problema hepático, a melhor indicação seria usar já uma prednisolona para cães que tenham problema hepático, porque você vai deixar o fígado mais tranquilinho ali, já que ele não precisa fazer a metabolização de um para o outro. Então, por isso que o Prediderme e o Alcort têm sido mais utilizados do que o meticortem para cães. Alergocort e o Asium são medicamentos com princípio ativo à base da dexametasona. Ela é um potente anti-inflamatório e ela também é usada como antialérgico, mas ela tem bastante efeito colateral, então ela não pode ser tirada de uma vez só. Então, você começando com o tratamento, que normalmente demora 7 dias, você precisa depois fazer um desmame. Então, só alguns casos que é utilizado a dexametasona para alergias. Os mais utilizados, eu acredito, seriam o Alergovete para o começo de alergia ou animais que tenham algum tipo de problema com a cortisona, e o Alcort e o Prediderme para quase todos os processos inflamatórios que demandem o uso de cortisona ou que desencadeiem alergia. O tempo de tratamento. O Alergovete, ele é um medicamento de tempo de tratamento bem mais curto, então normalmente de 1 a 3 dias vai ser usado ali por períodos um pouco mais curtos. Meticortem, Alcort e Prediderme, então eles já são tratamentos de médio a longo prazo, então de 5 a 10, 15 dias é o tratamento médio aí de alergia. E o Alergocort e o Asium, de 7 a 20 dias, vai depender da fase de desmame. Então, aqui a gente vai ter tratamento mais curto, tratamento médio e normalmente o tratamento um pouco mais longo nesses produtos. Recomendação de uso. Alergovete, meticortem, Alcort e Prediderme normalmente é usado a cada 24 horas, uma vez por dia só. Já a dexametasona, que é o Asium, e o Alergocort, usado a cada 12 horas, 2 vezes por dia. Falando de quantidade de comprimidos que vem na caixinha quando você comprar. Alergovete, meticortem, Alcort, Prediderme e Alergocort, todos eles vão vir 10 comprimidos na caixinha. Só o Asium que já vem 20 comprimidos na caixinha. Tanto o Alergocort quanto o Asium, um comprimido vai tratar 10 quilos, um animal de 10 quilos. Lembrando que a dosagem de cortisona ela pode ser mudada de acordo com o veterinário. Então, tem veterinários que podem preferir usar a cada 8 horas, outros preferem a cada 12, outros preferem a cada 24. E alguns podem preferir usar uma dosagem um pouquinho menor, fazendo que o comprimido trate um animal com um peso um pouco maior,
ou usar uma dosagem um pouco maior e um comprimido talvez tenha que usar para um animal que seja um pouquinho menor. Então essas doses podem variar de acordo com a escolha do veterinário. Falando um pouquinho sobre dosagem, né? Então o Alergovet ele vai ter na apresentação de 0,7 mg. Essa apresentação, um comprimido trata um animal de 10 kg e na apresentação de 1,4, um comprimido vai tratar um animal de 20 kg. O Meticortem ele vai ter na apresentação de 5 mg, que vai tratar um animal de 10 kg, e o de 20 mg, um animal de 40 kg. Alcorte e Prediderme, os dois vão ter apresentação de 5 mg, que vão tratar um animal de 5 kg, e na apresentação de 20 mg, que vai tratar um animal de 20 kg. Alergocorte e Asium só tem uma apresentação e eles, um comprimido trata 10 kg.